E nessa sexta-feira nós vamos para mais um capítulo do livro Diabo Veste Prada. Mas antes, não se esqueça de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas possam acompanhar essa história. Vamos lá? Capítulo 6 do livro O Diabo Veste Prada. Oh, meu Deus! É a editora de moda em pessoa! Jill debochou ao abrir a porta da frente. Venha cá e deixe a sua irmã mais velha reverenciá-la. Editora de moda? Bufei. Improvável. Tente um fracasso da moda. Bem-vinda à volta à civilização. Abracei-a pelo que pareceu 10 minutos e não a queria soltar. Foi duro quando ela começou em Stanford e me deixou sozinha com nossos pais, quando eu tinha só 9 anos. Mas foi ainda pior quando ela seguiu seu namorado, agora marido, a Houston. Houston. O lugar mais parecia empapado de umidade e infestado de mosquitos, a ponto de ser insuportável. E como se isso não fosse o bastante, a minha irmã mais velha, linda e sofisticada, que adorava a arte neoclássica e fazia o nosso coração se derreter quando declamava poesia, tinha desenvolvido um sotaque sulista. E não apenas um sotaque, como uma ligeira e charmosa cadência sulista. Mas a fala arrastada, consumada, inconfundível, tipo broca nos tímpanos, do conservador e fanático sulista. Eu ainda não tinha perdoado Kylie de arrastá-la a esse lugar deplorável. Mesmo ele sendo um cunhado muito decente, e não ajudava em nada a mudar meu sentimento quando ele abria a boca. Oi, Andy, querida. Estás uma rapariga cada vez mais bela. Estás uma rapariga cada vez mais guapa. Estão se alimentando bem na runway? Estão te alimentando bem na runway? Hein? Minha vontade era meter uma bola de tênis na sua boca para que não falasse nunca mais. Mas ele sorriu. Fui até ele e o abracei. Podia parecer um caipira e sorrir um pouco aberta e frequentemente demais, mas se esforçava muito e sem dúvida adorava a minha irmã. Prometi a mim mesma fazer um esforço sincero de não me encolher quando ele falava. Não é propriamente o que eu chamaria de um lugar acolhedor e amistoso, se entende o que quero dizer. O que quer que seja está mais para a água do que comida. Mas isso não tem importância. Kylie, você também está ótimo. Mantendo minha irmã ocupada na cidade da miséria, espero. Andy, venha nos visitar, querida. Traga Alex e tirei umas pequenas férias. Não é tão ruim, você vai ver. Ele sorriu primeiro para mim, depois para Jill, que sorriu de volta e passou as costas das mãos em suas bochechas. Eles estavam repugnantemente apaixonados. É verdade, Andy. É um lugar rico culturalmente, com muita coisa para fazer. Queremos que venha nos ver mais vezes. Não está certo sermos sempre nós a virmos para cá, disse ela, fazendo um gesto largo em volta da sala de estar dos nossos pais. Isto é, se consegue suportar Avon, certamente conseguirá suportar Houston. Andy, você já chegou? Jay, a garota promissora da grande cidade de Nova York está aqui. Venha dar um alô, minha mãe gritou ao vir da cozinha. Achei que ia ligar na estação de trem quando chegasse. A senhora Myers foi buscar Erika, que veio no mesmo trem, e então me trouxe. Quando vamos comer? Estou morrendo de fome. Agora. Quer se lavar? Nós esperamos. Parece um pouco amassada da viagem. Sabe, é bom se... Mãe! Lancei-lhe um olhar de advertência. Andy, você está maravilhosa. Venha cá dar um abraço no seu velho. Meu pai, alto e ainda bonito na faixa dos 50, sorriu do corredor. Estava segurando uma caixa de Scrabble. O jogo de palavras cruzadas, escondida atrás das costas, deixando que somente eu visse, mostrando-o rapidamente do lado da sua perna. Esperou até todos desviarem o olhar dele, apontou para a caixa e fez com a boca. Dou-lhe uma palmada, estou avisando. Sorri e assenti com a cabeça, contrariando todo o bom senso. Me vi esperando ansiosamente as próximas 48 horas com a minha família.
mais do que nos 4 anos desde que saíra de casa. O dia de Ação de Graças era o meu feriado preferido, e nesse ano decidi aproveitá-lo mais do que nunca. Reunimos-nos na sala de jantar e nos lançamos à farta refeição que minha mãe tinha encomendado com perícia, a sua versão judaica tradicional do banquete da véspera de Ação de Graças. Bagels, salmão de defumado, cream cheese, congro e panquecas. Tudo disposto profissionalmente em travessas descartáveis, esperando ser transferido para pratos de papel e consumido com garfos e facas de plástico. Minha mãe sorria amorosamente, enquanto suas crias se serviam, com uma expressão de orgulho como se tivesse passado a semana cozinhando para alimentar seus bebês. Contei para eles tudo sobre o seu trabalho. Tentei descrever da melhor maneira possível o emprego que ainda nem eu mesma compreendia totalmente. Pensei por um instante que não seria ridículo contar como as saias foram pedidas e todas as horas que passei embrulhando e enviando presentes. E como havia um pequeno cartão eletrônico de identificação que rastreava tudo o que você fazia. Era difícil pôr em palavras o sentido de urgência de cada uma dessas coisas assumia na hora, como quando eu estava lá. O trabalho parecia extremamente relevante, até mesmo importante. Falei e falei, mas não soube como explicar esse mundo que podia estar a apenas 2 horas de distância geográfica, mas que na verdade estava em outro sistema solar. Todos balançavam a cabeça demonstrando estarem atentos, e sorriam e faziam perguntas, fingindo interesse, mas eu sabia que era tudo estranho demais. Estranho demais para fazer algum sentido para pessoas que, como eu, até algumas semanas atrás, nunca tinham ouvido o nome de Miranda Presley. Ainda não fazia muito sentido para mim também. Às vezes parecia excessivamente dramático, e mais do que um pequeno Big Brother mais excitante. E cool. Era definitivamente, inegavelmente, um lugar super cool onde trabalhar, certo? Bem, Andy, você acha que será feliz lá durante um ano? Quem sabe não vai querer até continuar por mais tempo, hein? Perguntou minha mãe, espalhando cream cheese em seu beagle salgado. Quando assinei meu contrato na Elias Clark, concordei em ficar com Miranda por um ano, se não fosse despedida, o que a essa altura me parecia um grande si. E se eu cumprisse minha obrigação com classe e entusiasmo e algum nível de competência? E essa parte não estava escrita, mas deixava implícita por meia dúzia de pessoas do RH, por Emily e Ellison. Estaria na posição de escolher o trabalho que eu gostaria de desenvolver em seguida. Esperava-se, é claro, que qualquer que fosse a escolha, se relacionasse a Runway, ou no mínimo, fosse no Elias Clark, mas eu estaria livre de trabalhar com resenhas de livros, de editoria de cultura, até servir de ligação entre celebridades de Hollywood e a Runway. Das 10 últimas assistentes que haviam completado um ano no escritório de Miranda, 100% tinham escolhido a editoria de moda da Runway, mas isso não me interessava. Trabalhar no escritório de Miranda era considerada a maneira definitiva de saltar de 3 a 5 anos de indignidade como assistente e assumir diretamente funções importantes em cargos de prestígio. Com certeza, até agora todos parecem legais. Emily é um pouco bem empenhada, mas tirando isso, tem sido ótima. Não sei ao escutar Lily falar de seus exames ou Alex falar de todas as coisas terríveis com que tem de lidar no trabalho. Acho que tive sorte. Quem mais roda a cidade com um carro de chofer no primeiro dia? Quer dizer de verdade? Por isso sim, acho que será um ano fantástico. Estou ansiosa para que Miranda volte. Acho que estou pronta. Jill girou os olhos e me lançou um olhar que parecia dizer: pare de besteiras, gente. Todos sabemos que você provavelmente está trabalhando para uma maluca cercada de fanáticas de moda anoréxicas e está pintando esse quadro cor-de-rosa porque está preocupada em estar muito empenhada. Mas em vez disso, ela disse: parece muito bom, Andy. Realmente é muito bom. Uma oportunidade incrível. Ela era a única na mesa que possivelmente compreenderia, já que antes de se mudar para o terceiro mundo, tinha trabalhado durante um ano em um pequeno museu privado em Paris e desenvolvido um interesse pela alta costura.
O dela era um hobby mais artístico e estético do que consumidor, mas continuava sofrendo uma certa influência do mundo da moda. Também temos boas notícias, prosseguiu ela, estendendo a mão para o outro lado da mesa para pegar a mão de Kylie. Ele pôs seu café sobre a mesa e estendeu as duas mãos. Oh, graças a Deus! Exclamou minha mãe instantaneamente, caindo sentada como se alguém tivesse finalmente tirado um haltere de 100 quilos que havia estado sobre seus ombros durante as 2 últimas décadas. Já era a hora. Parabéns, vocês dois. Tenho de admitir que haviam deixado sua mãe realmente preocupada. Sem dúvida já passaram da fase de recém-casados, entendem? Começávamos a imaginar. Da cabeceira da mesa, meu pai ergueu as sobrancelhas. Ei, garotos! Isso é ótimo! Já era hora de eu ser tia. Para quando é? Os dois pareciam estarrecidos, e por um momento achei que tínhamos compreendido errado, que as suas boas notícias eram que estavam construindo uma casa nova, maior, naquele pântano em que viviam, ou que Kylie tinha finalmente decidido abandonar o escritório de advocacia de seu pai e iria abrir, junto com sua irmã, a galeria de arte com que ela sempre sonhara. Talvez tivéssemos nos precipitado, ansiosos por ouvir que um neto e sobrinho estava a caminho. Meus pais só falavam disso ultimamente, analisando e reanalisando as razões por que minha irmã e Kylie, já na faixa dos 30 e com 4 anos de casamento, ainda não tinham reproduzido. Nos últimos 6 meses, o assunto tinha progredido de obsessão pelo tempo de dedicação à família a uma crise. Minha irmã pareceu preocupada. Kylie franziu o senho. Meus pais deram a impressão de que iriam desmaiar com o silêncio. A tensão era palpável. Jill levantou-se da cadeira e se aproximou de Kylie, sentando-se em seu colo. Passou o braço em volta de seu pescoço e inclinou o rosto para perto do dele, cochichando em seu ouvido. Relanceei os olhos para minha mãe, que parecia a 5 segundos de desfalecer, a preocupação fazendo com que as linhas do lado dos olhos ficassem fundas como trincheiras. Finalmente, abafaram um risinho. Viraram-se para a mesa e anunciaram juntos. Vamos ter um bebê. E então foi à luz. Os guinchos e abraços. Minha mãe voou com tal rapidez de sua cadeira que a derrubou. E essa, por sua vez, derrubou um vaso de cactos que ficava do lado da porta de vidro de correr. Meu pai agarrou Jill e a beijou nas 2 bochechas e no alto da cabeça. E pela primeira vez desde o seu casamento, beijou Kylie também. Bati na lata de cerejas Dr. Brown's com um garfo de plástico e anunciei que precisávamos brindar. Por favor, ergam os copos. Todo mundo levante seu copo ao bebê Sex, que virá se juntar à família. Kylie e Jill me olharam acitosamente. Está bem, acho que tecnicamente é um bebê Harrison, mas será um Sex de coração. E Kylie e Jill, futuros pais perfeitos do bebê mais perfeito do mundo. Todos bateram latas de soda e canecas de café e brindamos ao casal sorridente e à cintura de 60 centímetros de minha irmã. Tirei a mesa jogando tudo diretamente no saco de lixo, enquanto minha mãe pressionava Jill a dar ao bebê o nome de um dos parentes mortos. Kylie bebericou o café e pareceu satisfeito consigo mesmo. E logo antes da meia-noite, meu pai e eu escapulimos para o seu gabinete para jogarmos. Ligou a máquina de ruído eletrônico, que ele usava quando tinha pacientes durante o dia, tanto para bloquear os ruídos da casa, quanto para impedir que alguém escutasse o que estava sendo discutido em seu escritório. Como qualquer bom psicólogo, meu pai tinha colocado um sofá de couro cinza no canto, tão macio que eu gostava de descansar a cabeça no seu braço, e 3 cadeiras viradas de frente, e que seguravam uma pessoa com uma espécie de corda de tecido. Como no útero me disse, sua mesa era preta e polida. Em cima havia um monitor de tela plana, e a cadeira de couro preto tinha o espaldar alto e era suntuosa. Uma parede de livros de psicologia, uma coleção de caules de bambu em um vaso de cristal bem alto no chão e algumas gravuras coloridas, a única cor no ambiente, completavam o estilo futurista. Sentei-me no chão entre o sofá e a mesa e ele fez o mesmo. Agora me diga o que está acontecendo de verdade, Andy, disse ele, dando-me um pequeno suporte para tijolinhos de madeira. Tenho certeza de que está se sentindo neste exato momento oprimida.
Peguei meus 7 tijolos e os arrumei cuidadosamente. Sim, foram semanas muito doídas. Primeiro a mudança, depois o começo do trabalho. É um lugar esquisito, difícil de explicar. É como se todo mundo fosse lindo, magro e usasse roupas maravilhosas. E parecem realmente simpáticos. Todos se mostram realmente cordiais. Quase como se todos estivessem seriamente drogados. Sei lá. O quê? Que ia dizer? Não consigo dizer qual é o problema exatamente. É uma sensação de que não passa de uma casa de cartas que vai desmoronar à minha volta. Não consigo evitar a sensação de que é ridículo trabalhar para uma revista de moda, entende? Até agora o trabalho tem sido um tanto tolo, mas nem mesmo me importo. É desafiador o bastante por ser completamente novo, entende? Ele assentiu com a cabeça. Sei que é um emprego cool, mas não sei como ele me prepararia para a The New Yorker. Talvez eu esteja procurando uma falha porque até agora parece bom demais para ser verdade. Espero que seja só loucura minha. Não acho que esteja louca, querida. Acho que é sensível, mas tenho de concordar que teve muita sorte. Pessoas passam a vida sem ver as coisas que você vai ver nesse ano. Pense só. Seu primeiro emprego depois de formada e está trabalhando para uma mulher mais importante, para a mulher mais importante, na revista que mais vende, na maior editora de revistas do mundo. Vai observar tudo acontecer, de lá de cima até cá embaixo. Se apenas mantiver os olhos abertos e suas prioridades em ordem, vai aprender mais em um ano do que a maioria das pessoas nessa área em toda a sua carreira. Ele colocou a primeira palavra no meio do tabuleiro. Choque. Nada mal para uma primeira palavra. Disse e calculei seu valor. Dupliquei-o porque a primeira palavra sempre ia com uma estrela rosa e iniciava um cartão de pontos. Papai 22 pontos em de zero. Minhas letras não eram muito promissoras. Acrescentei um OX e A ao C. E aceitei meus 6 insignificantes pontos. Só quero ter certeza de que será justa, disse ele mexendo em seus tijolos. Quanto mais penso sobre isso, mais me convenço de que vai significar grandes coisas para você. Bem, espero que esteja certo, porque tenho de cortar papel de embrulho ainda durante muito, muito tempo. É melhor que aconteça mais que isso. Vai acontecer, querida. Vai acontecer. Você vai ver. Talvez pareça que está fazendo coisas tolas, mas confie em mim. Não está. Esse é o começo de alguma coisa fantástica. Posso sentir isso. E me informei sobre a sua chefe. Essa Miranda parece uma mulher durona, sem dúvida. Mas acho que vai gostar dela. E que ela também vai gostar de você. Ele colocou a palavra toalha usando meu A e ficou satisfeito. Espero que tenha razão, papai. Realmente espero que esteja certo. Ela é a diretora da Runway, você sabe, a revista da moda. Sussurrei com insistência ao telefone, tentando corajosamente não me sentir frustrada. Ah, sei, disse Júlia, assistente de publicidade de livros escolares. Grande revista. Adoro aquelas cartas em que garotas contam suas histórias no período da menstruação. São verdadeiras? Lembra aquela em que não é para adolescentes. É com toda certeza dirigida a mulheres adultas, teoricamente pelo menos. Nunca viu mesmo uma runway? É humanamente impossível não conhecê-la, me perguntei. De qualquer jeito, soletra-se Presley, Miranda, sim. Falei com uma paciência infinita. Imaginei como ela teria reagido se soubesse de fato que eu tinha na linha alguém que nunca tinha ouvido falar dela. Provavelmente não bem. Bem, se puder me ligar de volta o mais breve possível, eu realmente ficaria agradecida, eu disse a Júlia. E se uma divulgadora sênior chegar logo, por favor, peça que me ligue. Era uma manhã de sexta-feira, em meados de dezembro, e a doce liberdade do fim de semana estava a apenas 10 horas. Eu estivera tentando convencer uma Júlia, que ignorava a moda, no departamento de livros escolares, de que Miranda Presley era realmente alguém importante. Alguém por quem valia a pena quebrar regras e suspender a lógica. Isso revelou-se consideravelmente mais difícil do que eu tinha imaginado. Como eu podia saber que teria de explicar o peso da posição de Miranda para influenciar alguém que nunca tinha ouvido falar da revista de moda mais prestigiada do mundo, nem de sua famosa diretora? Em muitas poucas 4 semanas como assistente de Miranda,
Já tinha compreendido que a imposição do peso e a bajulação faziam parte do meu trabalho. Mas geralmente a pessoa que eu estava tentando persuadir, intimidar, se não pressionar, cedia completamente à mera menção do infame nome da minha chefe. Infelizmente para mim, Júlia trabalhava para uma editora de livros escolares, onde alguém como Nora Ephron ou Wendy Western tinham muito mais probabilidade de receber um tratamento VIP do que alguém conhecido por seu gosto impecável em peles. No fundo, eu entendia isso. Tentava recordar o tempo em que nunca tinha ouvido falar em Miranda Presley, 5 semanas antes, e não conseguia. Mas sabia que esse tempo mágico tinha existido. Invejei a indiferença de Júlia, mas eu tinha um trabalho a fazer e ela não estava me ajudando. O quarto livro da deplorável série Harry Potter seria lançado no dia seguinte, um sábado, e as gêmeas de 10 anos de Miranda queriam um. Os primeiros exemplares não chegariam às lojas até a segunda-feira, mas eu tinha de estar com eles em mãos no sábado de manhã, minutos depois de terem sido liberados do depósito. Afinal, Harry e seu pessoal tinham de pegar um avião particular para Paris. Meus pensamentos foram interrompidos pelo telefone. Atendi como sempre fazia, agora que Emily já confiava em mim o suficiente para falar com Miranda. E cara, nós falávamos. Provavelmente umas 2 dúzias de vezes por dia. Mesmo de longe, Miranda tinha conseguido se insinuar na minha vida e dominá-la completamente, gritando ordens e solicitações e exigências em um ritmo frenético, das 7 da manhã até finalmente eu ter permissão para ir embora às 9 da noite. Andréia! Alô? Tem alguém aí? Andréia! Pulei da cadeira no momento em que escutei pronunciar meu nome. Levei um momento para me levantar e aceitar que ela não estava de fato no escritório, ou mesmo no país. Durante algum tempo, pelo menos, me senti segura. Emily tinha me garantido que Miranda não tinha a menor consciência de que Ellison tinha sido promovida, nem que eu tinha sido contratada. Que esses eram detalhes insignificantes em sua mente. Contanto que alguém atendesse o telefone e lhe desse o que precisasse, a identidade da pessoa era irrelevante. Não consigo entender por que demora tanto para falar depois de pegar o telefone, declarou. Vindo de qualquer outra pessoa no mundo, isso parecia um lamento. Mas vindo de Miranda, parecia apropriadamente frio e firme. Exatamente como ela. Só para o caso de você não estar aqui há tempo suficiente para ter percebido, quando eu ligar, responda. Na verdade, é muito simples, entende? Eu ligo, você responde. Acha que pode fazer isso, Andréia? Respondi que sim com a cabeça, como uma menininha de 6 anos que acaba de ser repreendida por jogar macarrão no teto, embora ela não pudesse me ver. Concentrei-me em não chamá-la de senhora, erro que cometi uma semana antes e que quase me despediu. Sim, Miranda, desculpe. Eu disse baixinho, a cabeça baixa. E por um momento eu pedi desculpas. Desculpas por suas palavras não terem sido registradas em meu cérebro 3/10 de segundo mais rápido. Desculpas pelo meu atraso em dizer escritório de Miranda Presley, uma fração de segundo maior do que o necessário. O seu tempo era, como eu era, constantemente lembrada, muito mais importante do que o meu. Está bem. Depois de todo esse tempo perdido, podemos começar? Confirmou a reserva do Sr. Tomlinson? Perguntou. Sim, Miranda. Fiz a reserva do Sr. Tomlinson no Four Seasons a 1 hora da tarde. Podia sentir que aconteceria a 1 quilômetro de distância. Meros 10 minutos atrás, ela ligara e me mandara fazer uma reserva no Four Seasons. Ligar para o Sr. Tomlinson, para o seu motorista e a babá e informá-los dos planos. E agora ela queria modificá-los. Bom, mudei de ideia. O Four Seasons não é um lugar apropriado para um almoço dele com Irv. Reserve uma mesa para 2 no Lee Cirque. E não se esqueça de lembrar do Almetri que vão querer se sentar no fundo do restaurante. Não na frente, à vista. No fundo. Isso é tudo. Eu tinha me convencido. Quando falei pela primeira vez ao telefone com Miranda, que ao proferir isso é tudo, ela realmente pretendia que suas palavras significassem obrigada. Na segunda semana, eu reconsiderei essa conclusão. É claro, Miranda. Obrigada. Eu disse com um sorriso.
Pude sentir que ela fazia uma pausa no outro lado da linha, perguntando-se como responder. Sabia que eu estava chamando a atenção para sua recusa em dizer obrigada? Estranhava eu estar agradecendo por receber ordens dela? Eu começara recentemente a agradecer-lhe depois de cada comentário sarcástico ou ordens desagradáveis por telefone. E a tática era estranhamente confortante. Ela sabia que eu estava gozando de alguma maneira? Mas o que ela podia fazer? Andréia, não quero mais ouvir você dizer obrigada. Proíbo-a de expressar gratidão dessa maneira. Pensando bem, não seria tão difícil. Le cirque, le cirque, le cirque. Repeti várias vezes mentalmente, determinada a fazer essa reserva o mais rápido possível, para assim poder voltar ao desafio Harry Potter, consideravelmente mais difícil. No Le Cirque concordaram imediatamente em deixar uma mesa pronta para o Sr. Tomlinson e Irving, para a hora que chegassem. Emily entrou, vindo de uma volta pelo escritório, e me perguntou se Miranda tinha ligado. Só 3 vezes, e não ameaçou me despedir em nenhuma das vezes. Eu disse com orgulho. É claro, ela insinuou, mas não ameaçou claramente. Progresso, não? Ela riu de uma maneira como só fazia quando eu debochava de mim mesma, e perguntou o que Miranda, o seu guru, tinha querido. Só queria que mudasse a reserva do almoço do C100. Não sei bem por que eu estou fazendo isso, já que ele tem a sua própria assistente, mas opa, eu não faço perguntas aqui. O senhor cego, surdo e mudo era o apelido do terceiro marido de Miranda. Embora para o público em geral ele não parecesse ser nada disso, nós que conhecíamos a situação tínhamos certeza de que ele era as 3 coisas. Não havia nenhuma outra explicação para um cara tão simpático aguentar viver com ela. Em seguida, foi hora de ligar para o próprio C100. Se eu não ligasse logo, talvez ele não conseguisse chegar ao restaurante a tempo. Ele tinha retornado de suas férias para 2 dias de reuniões de negócios e esse almoço com Irv Havitz, o diretor executivo do Elias Clark, estava entre as mais importantes. Miranda queria todos os detalhes perfeitos, como se isso fosse novidade. O nome verdadeiro de Sinsen era Hunter Tomlinson. Ele e Miranda tinham se casado ao verão antes de eu começar a trabalhar. Depois, pelo que eu soube de uma corte de mão única, ela perseguia, ele objetava. Segundo Emily, ela correu atrás dele implacavelmente, até ele ceder por mera exaustão de esquivar-se dela. Ela havia deixado seu segundo marido, cantor de uma das bandas mais famosas no fim da década de 1960 e pai das gêmeas, sem absolutamente nenhum aviso antes de seu advogado entregar os papéis, e casou-se de novo exatamente 12 dias depois do divórcio ser concluído. O Sr. Thompson obedeceu às ordens e se mudou para a cobertura na Quinta Avenida. Eu só tinha visto Miranda uma vez e nunca tinha visto seu marido, mas havia passado tantas horas ao telefone com cada um deles que o sentia, infelizmente, como se fossem da família. 3 toques, 4 toques, 5 toques. Onde estará a sua assistente? Rezei por uma secretária eletrônica, já que não estava a fim de conversa fiada, amigável e fútil na qual Sinsem parecia gostar tanto. Mas sua secretária atendeu. Escritório do Sr. Thompson, trinou ela na cadência grave e assustada e arrastada do sul. Em que posso ajudar? Em que posso ajudar? Olá, Marta, sou eu, Andréia. Ouça, eu não preciso falar com o Sr. Thompson. Pode lhe dar o recado? Fiz uma reserva para a querida. Você sabe que o Sr. Thompson sempre quer falar com você. Espere só um segundo. E antes que eu pudesse protestar, estava escutando a versão para elevador de Don't Worry Be Rap de Baby McFerrin. Perfeito. Era perfeito, sim, sem ter escolhido a música mais irritante e otimista já escrita para entreter quem ligava enquanto esperava. Andy, é você, querida? Perguntou tranquilamente com a sua voz grave, característica. O Sr. Tomlinson vai pensar que o está evitando. Faz séculos que não tenho o prazer de falar com você. 1 semana e meia, para ser precisa. Além da cegueira, surdez e mutismo, o Sr. Tomlinson tinha um hábito irritante de referir-se a si mesmo constantemente na terceira pessoa. Respirei fundo. Olá, Sr. Tomlinson. Miranda pediu para avisar que o almoço é hoje, à 1 da tarde, no Le Cirque. Ela disse que o senhor... Querida, disse ele lentamente, calmamente. Pare de fazer todos esses planos por um segundo. Permita um momento de fazer a um homem velho e conte ao Sr. Tomlinson toda a sua vida.
Fará isso por ele? Conte-me, querida. Está feliz por trabalhar com a minha mulher? Se eu estava feliz trabalhando para a sua mulher? Vamos ver. Filhotes de mamíferos guincham de alegria quando um predador os engole? Mas é claro, seu idiota. Estou delirando de felicidade por estar trabalhando para a sua mulher. Quando não estamos ocupados trocando fofocas sobre nossa vida amorosa. Parecemos adolescentes que vão dormir na casa uma da outra para fofocar. Sabe do que falo? Acabamos morrendo de rir. Sr. Thompson, gosto do meu trabalho e adoro trabalhar para Miranda. Prendi a respiração e rezei para ele desistir. Bem, o Sr. T está encantado por estar tudo dando certo. Bárbaro, babaca, mas está encantado? Que bom, Sr. Thompson. Tenha um bom almoço. Interrompi-o antes que inevitavelmente me perguntasse sobre os meus planos para o fim de semana e desliguei. Recostei-me na cadeira e olhei para o outro lado do escritório. Emily estava envolvida em conciliar mais de uma das contas de $20 mil do American Express de Miranda e a testa larga vincada de concentração. O projeto Harry Potter avultou na minha frente e tive de me dedicar imediatamente a ele, já que queria sair nesse fim de semana. Lily e eu tínhamos planejado uma maratona de filmes no fim de semana. Eu estava exausta de trabalhar e ela estava estressada com as suas aulas, de modo que havíamos combinado passar o fim de semana estacionadas em um sofá e subsistir exclusivamente de cerveja e Doritos. Nada de Snake Wheels, nada de Coca Light e absolutamente nada de calça preta. Embora falássemos sempre que nos encontrávamos desde que eu me mudara para a cidade. Ela era minha melhor amiga desde o 8º ano, quando a vi chorando em uma cafeteria. Lily tinha acabado de se mudar com a sua avó e começava a escola, depois que ficara claro que seus pais não voltariam tão cedo para casa. Tinham ido embora alguns meses antes para seguir a Grateful Dead em suas turnês. Eles a tiveram quando os dois tinham apenas 19 anos e estavam muito mais interessados em fumar maconha do que em bebês, deixando-a para ser cuidada por seus amigos doidões na comuna do Novo México, ou, como Lily preferia, a coletividade. Como não tinha retornado quase um ano depois, sua avó a buscou na comuna, ou como sua avó preferia, na seita, para que vivesse com ela em Avon. No dia em que encontrei chorando sozinha na cafeteria, sua avó a havia obrigado a cortar seus dreadlocks sujos e a usar vestido, e Lily não tinha ficado nada satisfeita com isso. Alguma coisa na sua maneira de falar, na maneira de dizer isso é tão zen da sua parte, ou vamos simplesmente relaxar, me encantou, e nos tornamos amigas imediatamente. Tornamo-nos inseparáveis durante todo o 2º grau. Dividimos o quarto por 4 anos na Brown. Lily ainda não havia decidido se preferia batom MAC ou colares de cânhamo, e continuava um tanto excêntrica demais para fazer qualquer coisa totalmente aceita. Mas nos completávamos bem. Eu sentia a falta dela. Seu primeiro ano de formada e o fato de eu ter me tornado uma escrava em potencial impediram que nos víssemos mais ultimamente. Mal podia esperar pelo fim de semana. Minhas 14 horas de trabalho por dia estavam registradas em meus pés, meus braços, na região lombar. Óculos tinham substituído as lentes de contato, que usei durante uma década, porque meus olhos ficaram muito ressecados e cansados para aceitá-las. Fumava um maço de cigarro por dia e sobrevivia exclusivamente de Starbucks. Caro, é claro. E sushi, mais caro ainda. Eu já começava a perder peso. O peso perdido com a disenteria tinha sido recuperado por pouco tempo, pois com o meu trabalho na Runway começara a desaparecer de novo. Alguma coisa no ar dali, acho, ou talvez fosse a intensidade com que a comida era evitada no escritório. Eu já tinha contraído uma sinusite e estava consideravelmente mais pálida, e só tinha se passado 4 semanas. Eu só tinha 24 anos, e Miranda ainda não tinha aparecido no escritório. Dane-se, eu merecia um fim de semana. Nessa mistura destacou-se Harry Potter, e eu não estava satisfeita. Miranda tinha ligado de manhã. Só precisou de alguns momentos para descrever em linhas gerais o que queria, embora eu tivesse precisado de um tempo sem fim para interpretá-lo. Aprendi rapidamente que no mundo de Miranda Presley,
Era melhor fazer alguma coisa errada e gastar muito tempo e dinheiro para consertá-la do que admitir que não tinha compreendido suas instruções tortuosas, com seu sotaque carregado, e pedir um esclarecimento. Portanto, quando ela resmungava qualquer coisa sobre conseguir os livros Harry Potter para gêmeas e mandá-los para Paris, foi a intuição que me disse que isso ia interferir no meu fim de semana. Quando ela desligou abruptamente alguns minutos depois, olhei em pânico para Emily. O quê? Ai, o que foi que ela disse? Gemi, me odiando por ter ficado com tanto medo de pedir a Miranda para repetir o que tinha dito. Por que não entendo uma palavra do que essa mulher diz? Não sou eu, hein? Eu falo inglês, sempre falei. Sei que ela faz isso propositalmente, para me deixar louca. Emily olhou para mim com um misto de repugnância e pena de sempre. Como o livro vai ser lançado amanhã e não estão aqui para comprá-lo, quer que você pegue 2 exemplares e os leve ao Teterboro, o jato que os levará a Paris. Resumiu friamente, desafiando-me a comentar o ridículo das instruções. Mais uma vez fui lembrada que Emily era capaz de qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Se isso significasse deixar Miranda um pouco mais confortável, girei os olhos e fiquei calada. Como eu não ia sacrificar nenhum segundo do fim de semana para cumprir uma ordem sua? E como tinha uma quantidade limitada de dinheiro e poder seu à minha disposição? Passei o resto do dia providenciando para que Harry Potter viajasse para Paris. Primeiro, algumas palavras para Júlia, dos livros escolares. Querida Júlia, minha assistente Andréia me disse que você é uma pessoa adorável de quem eu devia conhecer o valor inestimável. Informou-me que você é a única pessoa capaz de localizar 2 exemplares desse livro encantador para mim amanhã. Quero que saiba o quanto aprecio o seu trabalho dedicado e sua inteligência. Por favor, saiba o quanto fará feliz minhas queridas filhas. E nunca hesite em me informar se precisar de alguma coisa. De qualquer coisa. Parabéns pela garota fabulosa que é. Um beijinho, Miranda Presley. Forjei seu nome com um floreio perfeito. Hora após hora, praticando com Emily me vigiando, me instruindo a fazer o último A um pouco mais redondo tinha compensado. Prendi o bilhete no último número de Runway, um que ainda não estava nas bancas, e chamei um boy para entregar o pacote no escritório dos livros escolares no centro. Se isso não funcionasse, nada funcionaria. Miranda não se importava que falsificássemos sua assinatura, e só poupava de se aborrecer com detalhes, mas provavelmente ficaria lívida ao ver que eu havia escrito algo tão cordial, tão adorável, usando o seu nome. 3 semanas antes eu teria rapidamente cancelado meus planos se Miranda ligasse e quisesse que eu fizesse alguma coisa no fim de semana. Mas eu agora era experiente e estava esfalfada, o bastante para quebrar algumas regras. Como Miranda e as garotas não estariam no aeroporto em Nova Jersey quando Harry chegasse no dia seguinte, não vi razão para que fosse eu a levá-lo. Agindo na suposição e fé de que Júlia me conseguisse alguns exemplares, elaborei alguns detalhes, disquei para algumas pessoas e em 1 hora um plano tinha emergido. Brian, um assistente de redação no Escolares, que eu estava certa de que teria permissão de Júlia em algumas horas, levaria para casa 2 exemplares de Harry nessa noite, de modo que não precisasse voltar ao escritório no sábado. Brian deixaria os livros com o porteiro do edifício do Upper West Side e eu mandaria um carro pegá-los na manhã seguinte às 11. O motorista de Miranda, Uri, não ligaria para o meu celular para confirmar que tinha recebido o pacote e que estava a caminho de deixá-lo no aeroporto Teterboro, onde os 2 livros seriam transferidos para o jato particular do Sr. Thompson e enviados para Paris. Cheguei a pensar em conduzir toda a operação em código para fazer com que parecesse ainda mais uma operação da KGB, mas desisti quando me lembrei de que Uri não falava o inglês tão bem. Eu tinha checado para ver o quão rápido a opção mais rápida da DHL os levaria para lá, mas a entrega não podia ser garantida até segunda-feira, o que obviamente era inaceitável. Daí o avião particular. Se tudo corresse como planejado, as pequenas Cassidy e Caroline acordariam em uma suíte parisiense particular no domingo e desfrutariam seu leite da manhã lendo as aventuras de Harry, um dia inteiro antes de todas as suas amigas. Isso comoveu meu coração, de verdade. Minutos depois, os carros tinham sido reservados e todas as pessoas envolvidas colocadas em alerta. Júlia ligou de volta.
Embora fosse uma tarefa estafante e provavelmente lhe criasse problemas, ficaria feliz em dar a Brian 2 exemplares para a Sra. Presley. Amém. Acredita que ele ficou noivo? Perguntou Lily, enquanto rebobinava a cópia de Ferris Bueller a que tínhamos acabado de assistir. Quer dizer, temos 24 anos, pelo amor de Deus! Para que a peça? Sei que parece esquisito, gritei da cozinha. Talvez mamãe e papai só o deixem ter acesso ao fundo fiduciário quando ele se assentar. Isso seria motivação suficiente para ele pôr um anel no dedo dela. Ou quem sabe ele simplesmente não se sente solitário. Lily olhou para mim e riu, naturalmente. Ele não pode apenas estar apaixonado e disposto a passar o resto da sua vida com ela, certo? Correto. Essa não é uma opinião válida. Tente de novo. Então, bem, sou obrigada à opção número 3. Ele é gay. Finalmente tomou consciência. Embora eu soubesse desde o começo. E percebe que mamãe e papai não conseguirão aceitar isso, de modo que ele ocultará sua condição casando-se com a primeira garota que encontrar. Que acha? Casablanca foi o próximo da lista. E Lily avançou o filme, passando pelos créditos, enquanto eu esquentava no micro-ondas xícaras de chocolates, na pequenina cozinha de seu conjugado em Minisgrist Regis. Ficamos na preguiça sexta-noite, dando um tempo só para fumar um cigarro e colocar outro blockbuster para rodar. Sábado à tarde nos encontrou particularmente motivadas e conseguimos dar uma volta pelo Sorro por algumas horas. Compramos tops para a festa de Réveillon de Lily e dividimos uma caneca enorme de gemada em um café. Quando voltamos ao seu apartamento, estávamos exaustas e felizes. E passamos o resto da noite alternando entre Harry e Sally na TNT e Saturday Night Live. Foi tão completamente relaxante, um tal distanciamento da desgraça que tinha se tornado minha rotina diária, que me esqueci completamente da missão Harry Potter, até ouvir o telefone tocar no domingo. Oh meu Deus, era ela. Ouvi Lily falando russo com alguém, provavelmente uma colega da turma em seu celular. Obrigada, 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 senhor. Não era ela. Mas isso não significou que eu não corria mais perigo. Já era domingo de manhã e eu não fazia ideia se aqueles livros idiotas tinham ido para Paris. Eu estava gostando tanto do meu fim de semana. Tinha realmente conseguido relaxar bastante, que eu tinha me esquecido de verificar. É claro, meu telefone estava ligado e a companhia do nível mais alto, mas não tinha esperado que alguém me ligasse com um problema, quando obviamente seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Eu deveria ter agido antes e confirmado ontem, com todos os envolvidos, que todos os passos do nosso plano elaboradamente coreografado tinham dado certo. Remexi freneticamente na bolsa com as minhas coisas para o fim de semana, procurando o celular que me tinha sido dado pela Runway, que asseguraria que eu estava apenas a 7 dígitos de Miranda. Finalmente, tirei-o de um emaranhado de roupa de baixo no fundo da bolsa e me deitei de volta na cama. A tela anunciava imediatamente que eu não tinha usado até agora, e eu soube imediatamente, instintivamente, que ela tinha ligado e não caíra direto na caixa postal. Odiei o celular com toda a minha alma. Odiei até meu novo telefone Bang & Olufsen. Odiei o telefone de Lily, comerciais de telefone, imagens de telefones nas revistas e odiei Alexander Graham Bell. Trabalhar para Miranda Presley causava vários efeitos colaterais lamentáveis em minha vida diária. Porém, o menos natural era o meu ódio extremo de telefones. Para a maioria das pessoas, a companhia de telefones era um sinal bem-vindo. Alguém estaria querendo falar com você, dizer um alô, saber como está ou fazer planos. Para mim, desencadeava medo, ansiedade intensa e pânico para fazer parar o coração. Algumas pessoas consideravam os vários recursos dos telefones modernos uma novidade, até mesmo divertidos. Para mim, eles eram o mínimo necessário, embora antes de Miranda eu não usasse tanto a chamada em espera. Alguns dias na Runway passei a recorrer a todo momento à chamada em espera, para que ela nunca ficasse com o telefone ocupado, ao identificador de chamadas, para eu evitar suas chamadas. A chamada em espera e o identificador de chamadas, para evitar chamadas enquanto falo na outra linha. E a caixa postal, para que ela não soubesse que eu estava evitando suas chamadas, porque escutaria uma mensagem na secretária eletrônica. $50 por mês pelo serviço telefônico.
antes da comunicação a longa distância, parecia barato para pagar minha paz de espírito. Bem, não paz de espírito propriamente, antes um aviso bem antecipado. O telefone celular não me proporcionava tais barreiras. É claro que tinha os mesmos recursos do telefone fixo, mas do ponto de vista de Miranda, simplesmente não havia razão. Qualquer que fosse para o celular ser desligado, nunca deixaria de ser atendido. As poucas razões para tal situação que eu coloquei para Emily quando recebi o celular, o suprimento padrão Runway, com a instrução de atender sempre, foram rapidamente eliminadas. E se estiver dormindo? Perguntei de maneira idiota. Acorde e atenda, ela respondeu lixando uma unha lascada. E em um jantar sofisticado? Seja como qualquer nova-iorquino e atenda à mesa do jantar. Fazendo um exame ginecológico, não estarão examinando seus ouvidos, estarão? Está bem, entendi. Eu detestava esse maldito celular, mas não podia ignorá-lo. Ele me mantinha atada a Miranda como um cordão umbilical, recusando-se a me deixar crescer, ou me soltar, ou me afastar da minha fonte de sufocação. Ela ligava constantemente, e como um experimento pavloviano, doentio que escapou do previsto, o meu corpo tinha começado a responder visceralmente à sua campainha. Trim, trim, aumenta o ritmo cardíaco. Trim, dedos se apertam e ombros se retesam automaticamente. Trim, porque ela não me deixa em paz. Por favor, por favor, esqueça que eu estou viva. O suor irrompe em minha fonte. Durante todo esse glorioso fim de semana, nem mesmo considerei que o telefone pudesse não estar carregado e supus que tocaria apenas se houvesse um problema. Erro número 1. Perambulei pelos 60 metros quadrados até a TIT. Decidi voltar a trabalhar. Prendi a respiração e disquei a caixa postal. Mamãe deixou uma gracinha de mensagem desejando que me divertisse muito com Lily. Um amigo de São Francisco estava em Nova York a trabalho e queria me ver. Minha irmã ligou para me lembrar de enviar o cartão de aniversário para o seu marido. E ali estava, quase inesperado, mas não totalmente, o medonho sotaque britânico repicando em meus ouvidos. Andréia! É Miranda! São 9 da manhã de domingo em Paris e as meninas ainda não receberam seus livros. Ligue para mim no Hits, para me assegurar de que chegarão logo. Isso é tudo. Clique. A bilis começou a subir na minha garganta. Como sempre, a mensagem carecia de qualquer gentileza. Nenhum alô, adeus ou obrigada. Obviamente. Porém, mais que isso, tinha sido deixada quase um dia antes e eu ainda não a tinha respondido. Motivo para demissão, eu sabia, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Como uma amadora, tinha presumido que o meu plano funcionaria perfeitamente, e não tinha nem mesmo me dado conta de que Uri não ligara para confirmar ter pegado e entregado os livros. Procurei na agenda em meu telefone e rapidamente disquei para o número de celular de Uri. Outra compra de Miranda, de modo que também ele estaria de prontidão 24 horas ao dia. Oi, Yuri, é a Andréia. Desculpe incomodar no domingo, mas você pegou os livros ontem na rua 87 com Amsterdã? Oi, Andy, é tão bom ouvir sua voz. Cantarolou com seu sotaque russo que sempre achei tão confortante. Chamava-me de Andy, como um velho tio preferido desde a primeira vez que nos vimos, e vindo dele, como o oposto de que sentia com Cissem, eu não me incomodava. É claro que peguei os livros, exatamente como você disse. Acha que não ia ajudá-la? Não, é claro que não, Uri. É que recebi uma mensagem de Miranda dizendo que ainda não os recebeu. Não sei o que deu errado. Ele ficou em silêncio por um momento. E depois me deu o nome e o telefone do piloto do jato particular. Ai, obrigada, eu disse, anotando o número freneticamente, rezando para o piloto ser prestativo. Tenho de correr. Desculpe, tenho de desligar, mas tenha um ótimo fim de semana. Sim, bom fim de semana para você também, Andy. Acho que o piloto vai ajudar você a encontrar os livros. Boa sorte. Ele disse alegre e desligou. Lily estava fazendo waffles e tudo o que eu queria era estar com ela, mas tinha de tratar daquilo já ou perderia o emprego. Ou talvez já tivesse sido despedida, pensei, e ninguém tinha sequer se dado ao trabalho de me avisar. Não era algo incomum na Runway. Pensei ao me lembrar da redatora de moda dispensada quando estava em sua lua de mel. Ela deu com a mudança de seu status lendo a notícia em um exemplar da Woman Wears Daily, em Bali. Liguei rapidamente para o número do piloto que Uri tinha me dado e achei que desmaiaria de frustração
quando uma secretária eletrônica atendeu. Jonathan, aqui é a Andrea Sachs, da revista Running. Sou assistente de Miranda Presley e tenho de lhe fazer uma pergunta sobre o voo de ontem. Acho que provavelmente você deve estar em Paris e talvez a caminho de volta. Bem, eu só queria saber se os livros e você também chegaram a Paris inteiros. Pode ligar para o meu celular? 917-555-8702. Por favor, o mais cedo possível. Obrigada. Tchau. Pensei em ligar para a portaria do Ritz para ver se lembravam de ter recebido o carro que teria levado os livros do aeroporto particular, nos arredores de Paris, mas me dei conta rapidamente de que o meu celular não fazia ligação internacional. Possivelmente era a única tarefa para a qual não estava programado, e essa era evidentemente a única que interessava nesse momento. Lily anunciou que tinha um prato de waffles e uma xícara de café para mim. Fui para a cozinha e peguei a comida. Ela estava bebericando um Blood Mary. Ugh. Era domingo de manhã, como ela podia estar bebendo. Tendo um momento de Miranda? Perguntou com uma expressão de simpatia. Assenti com a cabeça. Acho que me dei muito mal dessa vez, eu disse, aceitando o prato agradecida. Posso ser demitida. Querida, você sempre diz isso. Ela não vai despedir você. Ainda nem mesmo a viu trabalhando. Pelo menos é melhor que não a despeça. Você tem o emprego mais bárbaro do mundo. Olhei circunspecta para ela e torci para ficar calma. Bem, você tem, disse ela. Ela parece difícil de agradar e uma porra louca. Mas quem não é? Você tem sapatos, maquiagem, corte de cabelo e roupas grátis. Que roupas? Quem no mundo consegue roupas de grife de graça só para se exibir todo dia no trabalho? Andy, você trabalha na Runway, não entende? 1 milhão de garotas matariam pelo seu cargo. Entendi. Entendi no mesmo instante em que Lily, pela primeira vez desde que a conhecera, fazia 9 anos, não entendeu. Ela, como todas as minhas outras amigas, adoravam escutar as histórias incríveis que eu tinha acumulado nas últimas semanas. A fofoca e o glamour. Mas não percebia que era duro cada dia. Ela não compreendia que a razão por que eu me exibia, dia após dia, não eram as roupas grátis. Não compreendia que todas as roupas grátis do mundo não tornariam esse trabalho suportável. Estava na hora de introduzir uma das minhas melhores amigas no meu mundo, onde eu tinha certeza ela compreenderia. Ela só precisava saber, sim. Estava na hora de dividir com alguém exatamente o que estava acontecendo. Abri minha boca para começar, excitada com a perspectiva de ter uma aliada, mas meu telefone tocou. Maldição! Que jogá-lo na parede. Mandar quem quer que estivesse na linha para o inferno. Mas uma pequena parte minha esperava que fosse Jonathan com alguma informação. Lily sorriu e disse para eu ficar à vontade. Balancei a cabeça com tristeza e atendi. É Andrea. Perguntou uma voz de... É Andrea? Perguntou uma voz de homem. Sim. É Jonathan? Sim. Acabo de ligar para casa e recebi a sua mensagem. Estou voando de volta de Paris, neste exato instante. Enquanto falamos, estou sobrevoando o Atlântico, mas você parecia tão preocupada que eu quis ligar logo. Obrigada. Estou mesmo agradecida. Sim, estou um pouco preocupada porque recebi uma ligação de Miranda mais cedo hoje e parece estranho ela não ter recebido o pacote. Você o entregou ao motorista em Paris, certo? É claro que sim. Sabe, no meu trabalho não faço perguntas. Simplesmente vou para onde e quando me mandam. E tento que todo mundo chegue inteiro. Mas é claro que não é frequente eu atravessar o oceano com apenas um pacote a bordo. Deve ter sido algo realmente importante, imagino. Como um órgão para transplante ou talvez alguns documentos confidenciais. Portanto, sim, tomei muito cuidado com o pacote e o entreguei ao motorista. Exatamente como mandou. Um cara legal do Ritz. Sem problemas. Agradeci e desliguei. A recepção do Ritz deve ter providenciado um chofer para ir esperar o avião particular do Sr. Thompson no de Gaulle e levar Harry de volta ao hotel. Se tudo saíra como planejado, Miranda deveria ter recebido os livros por volta das 7 da manhã, hora local, e considerando que já era fim de tarde lá, não conseguia atinar com o que havia saído errado. Não havia outra alternativa, eu tinha de ligar para a recepção. E como o meu celular não fazia ligações internacionais, tinha que procurar outro telefone. Levei o prato de waffles agora frios para a cozinha e o joguei no lixo. Lily estava deitada no sofá meio adormecida. Abracei-a me despedindo e disse que telefonaria mais tarde. E saí para pegar um táxi que me levasse ao escritório. E como fica hoje? Queixou-se. Tenho The American President, separado e prontinho para rodar. Ainda não pode ir. O nosso fim de semana não acabou. Eu sei, desculpe, Lily. Tenho de cuidar disso agora.
Não há nada do que eu gostaria mais do que ficar aqui, mas ela me tem na coleira neste exato instante. Ligo mais tarde. O escritório estava, é claro, deserto, com todo mundo certamente tendo brunch no Pastilles, com seus amigos banqueiros. Sentei-me na minha área escurecida, respirei fundo e disquei. Felizmente, Monsieur Renan, o meu recepcionista preferido do Ritz, estava disponível. Andréia, querida, como vai? Estamos simplesmente deliciados por ter Miranda e as gêmeas de volta tão cedo. Mentiu ele. Emily me contou que Miranda ficava no Ritz com tanta frequência que o staff do hotel sabia seu nome e o de suas filhas. Sim, Monsieur Renaud, e sei que está emocionado por estar aí. Menti de volta. Por mais prestativo que fosse o coitado, Miranda via defeito em cada gesto seu. Era mérito dele nunca parar de tentar, tampouco parar de mentir que gostava dela. Ouça, o carro que enviou para esperar o avião de Miranda já voltou ao hotel? É claro, querida, há horas. Ele deve ter chegado aqui antes das 8 da manhã. Enviei o melhor motorista do nosso staff. Disse com orgulho, se pelo menos soubesse para transportar o que o seu melhor motorista tinha sido enviado. Bem, é estranho, porque recebi uma mensagem de Miranda dizendo que não havia recebido pacote nenhum. E eu cheguei com o motorista daqui que jura que o levou ao aeroporto. O piloto que jura que o levou a Paris e o entregou ao seu motorista. E agora o senhor que se lembra dele chegando ao hotel. Como ela pode não tê-lo recebido? Parece que a última maneira de resolver isso é perguntar a ela, disse afetando uma voz feliz. Posso pô-la em contato com ela. Eu tinha esperado que não chegasse a isso, mas conseguiria identificar e corrigir o problema sem ter de falar com ela. O que lhe diria se ela insistisse que não tinha recebido o pacote? Deveria sugerir que olhasse na mesa de sua suíte, em que devia ter sido posto horas antes? Ou deveria passar por tudo de novo, jato particular e o resto, e conseguir mais 2 exemplares no fim do dia? Ou talvez eu devesse contratar um agente de serviço secreto da próxima vez, para acompanhar os livros na viagem e assegurar que nada comprometesse sua chegada a salvo? Era algo em que pensar. Claro, Monsieur Renan. Obrigada pela ajuda. Alguns cliques e o telefone estava tocando. Eu transpirava um pouco por causa da tensão, de modo que enxuguei a palma da mão na calça do meu training e tentei não pensar no que Miranda diria se me visse de training no escritório. Fique calma, seja confiante. Treinei a mim mesma. Ela não pode se estripar no telefone. Sim? Ouvi de um lugar distante, despertando de meus pensamentos de autoajuda. Era Caroline, que com apenas 10 anos tinha aperfeiçoado a maneira brusca de sua mãe de falar ao telefone. Cassidy, pelo menos, tinha a cortesia de atender com um alô. Oi, querida, disse eu, gentilmente me odiando por ser servil com uma criança. É a Andréia do escritório. A sua mãe está aí? Quer dizer minha mãe? Corrigiu como sempre fazia quando usava a pronúncia americana. É claro, vou chamá-la. Um momento depois, Miranda estava na linha. Sim, Andréia. É melhor que seja importante. Sabe como me sinto ao ser interrompida quando estou com as meninas? Declarou de uma maneira fria e apressada. Sabe como me sinto ao ser interrompida quando estou com as meninas? Eu quis gritar. Está me gozando, senhora? Acha que estou ligando para a minha maldita saúde? Porque não aguento passar o fim de semana sem escutar a sua voz desgraçada? E que tal o meu tempo com as minhas amigas? Achei que ia desmaiar de raiva, mas respirei fundo e mergulhei. Miranda, lamento que seja um mau momento, mas estou ligando para confirmar que recebeu os Harry Potters. Ouvi sua mensagem dizendo que ainda não tinha recebido, mas falei com todo mundo e... Ela me interrompeu em meio da frase e falou devagar e com firmeza. Andréia, devia escutar com mais atenção. Eu não disse isso. Recebemos o pacote de manhã cedo incidentalmente. Chegou tão cedo que nos acordaram para essa tolice. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Não sonhei que ela tinha deixado o recado, sonhei? Eu ainda era jovem demais para o início de mal de Alzheimer, certo? O que eu disse foi que não recebemos os 2 exemplares do livro, como eu tinha pedido. O pacote incluía somente um, e sei que pode imaginar como as meninas ficaram desapontadas. Elas estavam realmente ansiosas para terem o seu próprio livro, como eu tinha pedido. Preciso que me explique por que minhas ordens não foram obedecidas. Isso não está acontecendo. Não podia estar acontecendo. Eu só podia estar sonhando, vivendo algum tipo de existência em um universo alternativo, onde tudo que me parece com racionalidade e lógica foi suspenso por tempo indeterminado.
Nem mesmo me daria o trabalho de considerar o absurdo do que estava acontecendo. Miranda, eu me lembro de que pediu 2 exemplares e encomendei 2. Gaguejei me odiando de novo por estar bajulando. Falei com a garota dos escolares e tenho certeza de que ela entendeu que você precisava de 2 exemplares do livro. Por isso não consigo imaginar. Andréia, sabe o que sinto em relação a desculpas? Não estou particularmente interessada em ouvir as suas. Espero que nunca mais ocorra algo desse tipo, correto? Isso é tudo. E desligou. Fiquei ali pelo que me pareceu 5 minutos completos, escutando o som de fora, do gancho com o telefone pressionado ao meu ouvido. Minha mente acelerou, cheia de perguntas. Poderia matá-la? Eu me perguntei, considerando a probabilidade de ser pega. Presumiram automaticamente que tinha sido eu? É claro que não, concluí. Todo mundo, pelo menos na Runway, tinha um motivo. Tinha eu realmente as condições emocionais para observar a sua morte demorada, terrivelmente dolorosa? Bem, sim, isso com certeza. Qual seria a maneira mais agradável de extinguir a sua existência deplorável? Desliguei o telefone lentamente. Teria eu não compreendido mesmo a sua mensagem quando a escutei mais cedo? Peguei o meu celular e repeti a mensagem. Andréia, é Miranda. São 9 da manhã de domingo em Paris e as meninas ainda não receberam seus livros. Ligue para mim no Hits para me assegurar de que chegarão logo. Isso é tudo. Nada estava errado. Ela pode ter recebido um exemplar em vez de 2, mas deliberadamente deu a impressão de que eu tinha cometido um erro tremendo, que acabaria com a minha carreira. Tinha ligado para se preocupar com a sua ligação às 9 da manhã. Me pegaria aqui às 3 da manhã no meu fim de semana mais perfeito em meses. Tinha ligado para me deixar mais maluca, para me provocar mais um pouco. Tinha ligado para que eu me atrevesse a desafiá-la. Tinha ligado para me fazer odiá-la muito mais. Esse é o fim de mais um capítulo do livro Diabo Veste Prada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo.